Olá, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje preparei algo especial para vocês. Uma aventura inédita de Conan, o bárbaro cimério, nas terras exóticas e traiçoeiras de Zamora. Terra de ladrões, feiticeiros e tesouros inimagináveis. Preparem-se para uma jornada épica, repleta de perigos, magia e a selvageria incomparável do nosso herói favorito. Vamos nessa. As serpentes de Shadizar. A lua pendia sobre Shadizar, a perversa capital de Zamora, como um olho pálido observando os pecados que fervilhavam nas ruas tortuosas da cidade. Conan caminhava pelas vielas estreitas, sua mão descansando casualmente sobre o punho da espada, mas seus olhos azuis de cimério permaneciam alertas como os de um lobo farejando perigo. Havia chegado a Zamora há 3 dias, trazido pela promessa de ouro fácil e pela curiosidade sobre as lendas que cercavam aquela terra de aranhas. Como os zamorianos eram conhecidos devido à sua habilidade em tecer tramas e traições. O bárbaro buscava trabalho como mercenário, mas descobriu rapidamente que em Shadizar a guerra não era travada com espadas nas ruas, mas com punhais nas costas e veneno nas taças de vinho. A cidade era governada pelo rei Akhter III, um monarca fraco e dissoluto que passava seus dias entorpecido pelo Lótus Negro enquanto seus vizires disputavam o verdadeiro poder nos bastidores. Foi em uma taverna mal-cheirosa chamada A Víbora Dourada que Conan ouviu pela primeira vez sobre o olho de Yesud. Um ladrão bêbado, com a língua solta pelo vinho barato, sussurrou sobre uma joia lendária escondida no Templo das 1000 Serpentes, um santuário esquecido nas colinas Quesanquian que marcavam a fronteira oriental de Zamora. Dizia-se que a gema tinha o tamanho de um ovo de avestruz e brilhava com luz própria, uma esmeralda tão perfeita que os deuses antigos a usavam para espiar o mundo mortal. Mas havia um problema. O templo era guardado pela Irmandade da Serpente Escarlate, uma seita de assassinos e feiticeiros que adoravam Set, o deus serpente. Seu líder, um homem misterioso conhecido apenas como o Hierofante, era dito possuir poderes que faziam reis tremerem. Muitos haviam tentado roubar o olho de Yesud ao longo dos séculos. Nenhum retornou vivo. Conan sorriu ao ouvir isso. O cimério não tinha medo de deuses, demônios ou feiticeiros. Ele havia enfrentado horrores suficientes em suas andanças para saber que, no fim das contas, tudo sangrava quando uma espada afiada encontrava carne. E 16.000 peças de ouro, o valor que um mercador armênio oferecera pela joia, comprariam muita cerveja e muitas noites agradáveis. Na manhã seguinte, Conan partiu de Shadizar, montado em um cavalo robusto, seguindo a antiga estrada dos reis que serpenteava em direção às montanhas. A paisagem de Zamora era bela de uma forma estranha e opressiva. Campos de papoulas que balançavam ao vento, suas pétalas vermelhas como sangue derramado. Bosques sombrios, onde diziam habitar criaturas que não eram inteiramente naturais. E, ocasionalmente, ruínas antigas de civilizações que existiram antes mesmo dos ancestrais de Conan pisarem na terra. Após 3 dias de viagem, o bárbaro avistou o Templo das 1000 Serpentes. Construído em pedra negra que parecia absorver a luz solar, o santuário elevava-se como uma ferida nas colinas verdejantes. Esculturas gigantescas de serpentes enroscadas decoravam suas paredes, tão realisticamente talhadas que pareciam prestes a deslizar das pedras. Conan deixou seu cavalo escondido em um vale próximo e aproximou-se a pé, movendo-se com a graça silenciosa de um predador. A entrada principal era vigiada por 4 guardas vestidos com armaduras de escamas que imitavam pele de réptil. Conan observou-os de sua posição escondida, notando seus padrões de patrulha. Esperou até o anoitecer, quando a fadiga tornaria os guardas menos vigilantes. Então, como uma sombra mortal, o cimério atacou.
Seus movimentos foram precisos e brutais. O primeiro guarda teve o pescoço quebrado antes de poder gritar. O segundo recebeu uma adaga zamorana roubada diretamente no coração. Os outros dois reagiram, mas Conan já estava sobre eles, sua espada cantando uma canção de morte. Em menos de um minuto, 4 corpos jaziam na entrada do templo. Adentrando o santuário, Conan encontrou-se em um corredor iluminado por tochas que queimavam com chamas esverdeadas, lançando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. As paredes eram cobertas por afrescos perturbadores, mostrando rituais antigos, onde homens e mulheres se curvavam diante de serpentes gigantescas, oferecendo sacrifícios sangrentos. O ar estava pesado, com incenso que tinha um aroma adocicado e nauseante. Usando sua astúcia bárbara e reflexos aguçados, Conan navegou por um labirinto de corredores traiçoeiros. Escapou de lâminas que surgiam das paredes, de poços ocultos no chão e de redes que caíam do teto. Cada passo era uma aposta contra a morte, mas o guerreiro cimério parecia dançar entre os perigos, com uma confiança nascida de 1000 batalhas. Finalmente, chegou à câmara central do templo, um salão vasto onde uma estátua colossal de Set dominava o espaço. A serpente divina estava erguida em posição de ataque, suas presas de marfim do tamanho de espadas, seus olhos de rubi brilhando com malevolência eterna, e ali, repousando sobre um altar de obsidiana diante da estátua, estava o olho de Yesud. A esmeralda era ainda mais magnífica do que as lendas sugeriam. Brilhava com uma luz interna que pulsava como um coração vivo, lançando reflexos verdes por todo o salão. Conan aproximou-se lentamente, mas não era tolo o suficiente para simplesmente pegar a joia. Procurou por fios de armadilha, placas de pressão, qualquer indicação de perigo. Impressionante, não é? Uma voz ecoou pelo salão, fazendo Conan girar com a espada em punho. Das sombras emergiu um homem alto e esguio, vestido com mantos escarlates bordados com serpentes douradas. Seu rosto era pálido como marfim e seus olhos eram completamente negros, sem nenhum branco visível. O Hierofante. Poucos chegaram tão longe quanto você, bárbaro, continuou o feiticeiro com voz suave como seda e venenosa como áspide. Sua habilidade é admirável, mas esta jornada termina aqui. Conan não respondeu com palavras. Sua resposta foi um ataque relâmpago, a espada silvando em direção ao pescoço do Hierofante, mas a lâmina atravessou apenas ar. O feiticeiro simplesmente desapareceu, reaparecendo 3 metros à esquerda. Violência crua, riu o Hierofante. Típico de sua espécie, mas você enfrenta poderes além de sua compreensão limitada. Ele gesticulou e as sombras no salão ganharam substância, formando serpentes espectrais que silvaram e avançaram contra Conan. O bárbaro lutou contra as criaturas mágicas, sua espada dispersando-as temporariamente, mas elas se reformavam continuamente. Enquanto isso, o Hierofante conjurava magias mais poderosas, raios de energia negra que chamuscaram a pele de Conan, tentáculos de trevas que tentaram enroscá-lo como constritoras. Mas Conan não era apenas músculos e fúria. Sua mente aguçada percebeu algo crucial. O feiticeiro permanecia sempre próximo à estátua de Set, nunca se afastando mais que alguns passos. O poder dele estava ligado ao ídolo. Era dali que vinha sua força. Com um rugido que ecoou pelas paredes antigas, Conan ignorou as serpentes espectrais e investiu direto contra a estátua. O Hierofante percebeu a intenção tarde demais. Gritou um feitiço de proteção, mas o bárbaro já estava em movimento. Com força descomunal, empurrou uma das colunas próximas, derrubando-a contra a estátua de Set. O impacto foi catastrófico. A coluna de pedra rachada atingiu a serpente divina no pescoço e a cabeça da estátua se partiu, despencando com um estrondo ensurdecedor.
Imediatamente as serpentes espectrais se dissiparam em névoa e o hierofante cambaleou, cuspindo sangue. Impossível, gargalhou o feiticeiro, ainda que seu poder estivesse quebrado. Você não pode destruir Set. A serpente é eterna. Talvez, respondeu Conan, aproximando-se com a espada gotejando, mas você não é. A batalha que se seguiu foi breve e brutal. Sem seus poderes mágicos plenos, o hierofante era apenas um homem, e nenhum homem poderia vencer Conan em combate físico. A espada do bárbaro encontrou seu alvo com precisão mortal. Enquanto o feiticeiro agonizava, ele ainda teve forças para soltar uma última maldição. Você pode levar o olho, mas ele trará apenas ruína. Set vê tudo e cobra o que lhe devem. Conan limpou sua espada e aproximou-se do altar. Pegou o olho de Yesud, sentindo seu peso significativo e o calor estranho que emanava. Por um momento, jurou ter visto algo se movendo dentro da gema. Uma forma reptiliana, observando-o. Sacudiu a cabeça, afastando a ilusão. Era apenas uma pedra, mesmo que valesse uma fortuna. Mas ao sair do templo, Conan notou algo perturbador. As estátuas de serpentes nas paredes externas haviam mudado de posição. Suas cabeças agora estavam todas voltadas para ele, como se o observassem. O bárbaro apressou o passo, recuperou seu cavalo e galopou de volta para Shadizar. Durante os 3 dias de viagem de retorno, coisas estranhas aconteceram. Conan foi atacado por serpentes reais, dezenas delas, surgindo de lugares impossíveis, como se convocadas por uma vontade invisível. Teve que acampar com fogo ao redor toda a noite, e mesmo assim, as criaturas tentavam se infiltrar. Em seus sonhos, via o rosto do hierofante rindo, e atrás dele, a silhueta imensa de Set, aguardando. Ao chegar em Shadizar, Conan procurou imediatamente o mercador armênio que havia oferecido pagar pelo olho. Encontrou-o em seu palacete luxuoso no distrito rico da cidade. O mercador, um homem gordo chamado Kossuth, quase desmaiou de alegria ao ver a esmeralda. Extraordinário! Você realmente conseguiu! Kossuth pegou a joia com mãos trêmulas, seus olhos brilhando com ganância. Vale cada moeda de ouro que prometi. Mas enquanto o mercador segurava o olho de Yesud, algo terrível aconteceu. A gema pulsou com luz intensa, e Kossuth soltou um grito estrangulado. Sua pele começou a se cobrir de escamas verdes, seus olhos se tornaram fendidos como os de réptil. Em questão de segundos, onde antes havia um homem, agora havia uma serpente gigantesca, tão grossa quanto o tronco de uma árvore. Conan sacou sua espada, compreendendo tarde demais. A maldição. O olho não era apenas um tesouro, era uma armadilha, uma forma de Set reivindicar almas para seu culto. E agora, a serpente que fora Kossuth atacou com velocidade mortal. Conan esquivou-se por pouco das presas gotejantes de veneno, sua espada silvando em contra-ataque. A batalha destruiu o interior do palacete, móveis caros sendo reduzidos a lenha enquanto homem e besta lutavam. Finalmente, Conan conseguiu decepar a cabeça da serpente com um golpe poderoso. A criatura se contorceu em sua agonia final e então, milagrosamente, começou a se dissolver, voltando à forma de Kossuth, agora irreversivelmente morto. O olho de Yesud havia rolado para um canto durante a luta. Conan olhou para ele com repulsa e desconfiança. Agora entendia por que tantos haviam morrido tentando roubá-lo. Não era apenas protegido, era amaldiçoado. Usando um pano grosso para não tocar diretamente a gema, Conan a pegou e saiu do palacete antes que os guardas chegassem. Cavalgou durante toda a noite até chegar às margens do rio Zapora, o maior curso d'água de Zamora. Ali, sem cerimônia, arremessou o olho de Yesud nas águas profundas, observando-o afundar e desaparecer na escuridão. Que Set fique com sua maldita joia, murmurou para si mesmo.
Nos dias seguintes, Conan soube que o Templo das Mil Serpentes havia desabado completamente, como se a própria terra o rejeitasse. A Irmandade da Serpente Escarlate se dispersou, seus membros fugindo para terras distantes, e as serpentes de Zamora voltaram a ser apenas serpentes comuns. O bárbaro deixou Shadizar sem ouro, mas com mais sabedoria. Aprendera que alguns tesouros custam caro demais, mesmo para alguém tão corajoso quanto ele. Enquanto cavalgava em direção ao oeste, rumo a novas aventuras, Conan jurou para si mesmo ser mais cauteloso com lendas que pareciam boas demais para serem verdade. Mas no fundo do rio Zapora, nas profundezas lodosas onde nenhum pescador ousava mergulhar, o olho de Yesud continuava brilhando suavemente, aguardando pacientemente pelo próximo tolo ambicioso que tentasse reivindicá-lo. Porque Sete é eterno, e a serpente sempre espera sua hora. E aí gostaram dessa aventura original do nosso bárbaro favorito em Zamora? Uma história cheia de ação, magia e aquele tempero de perigo sobrenatural que só Conan sabe enfrentar. Se você curtiu esse conteúdo exclusivo, não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para mais aventuras épicas. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento. Compartilhe com seus amigos que amam fantasia e aventura. Nos vemos na próxima jornada, guerreiros. Que Kron fortaleça seus braços. Até mais!